Mulheres à Escuta é um podcast com duas psicólogas, amigas de longa data e mães que se encontram quinzenalmente para conversar sobre o que importa: a psicologia, a parentalidade, a intimidade e o tempo em que vivemos. Este é um podcast original de Maria João Cunhal e Liliana Sequeiros. Novos episódios às quintas-feiras, quinzenalmente. A música original é do DJ Sério. Bem-vindos ao Mulheres à Escuta. Eu sou a Liliana Sequeiros. E eu sou Maria João Cunhal. Hoje estamos com o terceiro episódio no ar, onde o tema é o corpo da mulher, território disputado. Nós temos pensado e conversado bastante ao longo dos anos sobre este tema. Há este momento na vida de quase todas as mulheres em que percebemos que o nosso corpo tem regras, mas que essas regras não foram escritas por nós. E é disso que vamos falar hoje. Do corpo como território. E da pergunta que está subjacente. Território, mas de quem? Quando é que se percebe que o nosso corpo tem regras, mas que essas regras não somos nós a escrevê-las? Olha, essa pergunta surge muito em consulta e de formas muito diferentes, consoante a geração que tenho à minha frente. Mas há qualquer coisa de transversal, de comum, que é o momento em que uma rapariga percebe que o seu corpo é objeto de opinião, de regulação, de expectativa. Isto não é um momento único por si só, é uma acumulação. Ou seja, comentário na família sobre o peso, a roupa que não era adequada, a menstruação que era algo que tinha que se esconder, o desejo que não se nomeava. Ok? E tudo isto antes de haver maturidade para perceber o que é que estava a acontecer. Fredrickson e Roberts mostraram-nos que este processo, que é chamado objetificação interiorizada, começa muito cedo. As raparigas aprendem a observar o próprio corpo de fora, pelo olhar e pelas normas dos outros, em vez de o habitar por dentro. Isto é uma coisa que merece aqui uma pausa para pensarmos um pouco sobre isto. E quando é que isto acontece? Sistematicamente o corpo deixa de ser uma fonte de informação. Ou seja, irmos para o lugar de o que é que eu sinto, o que é que eu preciso, o que é que eu quero, e torna-se sim fonte de avaliação permanente. O que é que eu pareço, o que é que me é permitido fazer e o que é esperado de mim. Em Portugal, esta experiência tem uma origem muito específica. A Igreja Católica definiu durante séculos o que o corpo feminino podia sentir e expressar. O Estado Novo codificou isso em lei e em moral pública. E mesmo depois do 25 de abril de 74, a velocidade da mudança legal foi muito maior do que a velocidade da mudança cultural. Ou seja, as regras mudam no papel muito antes de mudarem na mesa das famílias portuguesas. Mesmo a medicina, historicamente, tratou o corpo da mulher como território a gerir. O que é que isso deixou nos corpos e nas consultas de hoje? Olha, isto é uma das áreas onde a evidência científica é mais sólida e mais perturbadora e menos discutida publicamente. Há um conceito que se chama Gender Pain Gap, que é a lacuna de género na dor, e aqui os dados são inequívocos. A dor crónica nas mulheres é sistematicamente subdiagnosticada, subtratada e mais frequentemente atribuída a causas psicológicas do que a causas orgânicas. Hoffman e Tarzian, em 2001, repara, em 2001, publicaram um estudo que ficou como referência nesta área, que diz o seguinte: as mulheres esperam mais tempo nas urgências para receber analgésicos do que os homens com sintomas equivalentes. E a explicação que estes dois investigadores encontraram é que os profissionais de saúde tendem a avaliar a dor feminina como mais emocional e menos real. E isto tem raízes históricas muito concretas. As mulheres durante séculos foram excluídas dos ensaios clínicos. O conhecimento médico foi produzido em corpos masculinos e aplicado a corpos femininos como se fossem equivalentes. E não são. Nada. E depois temos, por exemplo, o tema da violência obstétrica, que em Portugal continua a ser pouco nomeado. Em 2022, há um estudo, que é o Nascer Participado, e que revelou que 42% das mulheres portuguesas relataram pelo menos, uma prática potencialmente violenta durante o parto, sejam elas episiotomias sem consentimento, a manobra de Chrysler sem autorização, comentários humilhantes, a separação do bebê sem justificação clínica. Aliás, há uma história que eu posso aqui partilhar. Estava eu grávida, estava a trabalhar fora de Coimbra e senti-me mal e fui a uma maternidade
que não é uma maternidade, aquilo pertence a um hospital, o serviço de atendimento, e eu estava bastante preocupada e, entretanto, estava a recolher urina para ser feita a análise e enquanto estou naquele processo, não é, entre as minhas dores, a minha confusão, estou a ouvir comentários num bloco de parto ao lado. E o que é que eu ouço? Algo assim. Pois, estás aí agora a gritar, soube-te bem enquanto o fizeste, mas agora que está na altura de o pôr cá fora, tens dores e estás a gritar, não é? Isto é uma coisa séria, gravíssima. Isto é uma forma de violência contra as mulheres e pior, isto foi dito por uma mulher. Eu própria já partilhei contigo isto e com várias outras pessoas. A quando do meu primeiro parto, tenho 2 filhos, foram 2 partos muito diferentes. No primeiro, ao fim do dia, eu senti-me quase como uma incubadora que serviu apenas o propósito de ter um bebé dentro que depois me foi retirado, sem qualquer intervenção da minha parte. Não houve comunicação, não houve explicação nenhuma do que estava a acontecer. Eu fiquei deitada até que nasceu um bebé, que me foi retirado no momento para fazerem as suas avaliações e mais tarde me foi dado. Não tive, mesmo à partida, sentimento de conexão emocional com o meu filho quando ele nasceu, porque não me senti envolvida no processo. O segundo parto, já por esta primeira experiência, foi muito mais trabalhado do meu lado, fiz todo um plano de parto, falei com outras pessoas, fiz a minha investigação, completamente diferente esta experiência. Exatamente. E histórias como estas que agora estamos aqui a partilhar são Imensas. imensas e muito pouco reconhecidas. E as consequências clínicas destes episódios e de muitos outros são sérias. Aliás, a Sheryl Beck, que investiga muito sobre o trauma obstétrico, demonstra claramente que um parto vivido, como violação da autonomia corporal, pode resultar em perturbação de stress pós-traumático, em dificuldades de vinculação com o bebê e até perturbações na sexualidade que persistem durante anos. Portanto, o corpo guarda isto. Não há qualquer dúvida sobre este tema. Mesmo quando a mente, não é, toda esta parte da análise lógica, tenta seguir em frente. Então, e pegando aí, há efetivamente uma diferença entre sentir o corpo e observá-lo. Mas o que é que isso tem a ver com a saúde mental? Essa distinção é central, para percebermos muito do sofrimento que aparece em consulta. Repara, uma mulher aprendeu a observar o corpo em vez de o habitar. O que é que isto significa? A vê-lo de fora, portanto, este corpo é visto de fora, em vez de o sentir. E então aqui o corpo deixa de ser uma fonte de informação e torna-se uma fonte de avaliação permanente. Ou seja, a sua atenção não está dirigida para o que é que o seu corpo está a sentir, mas sim como é que o seu corpo aparece enquanto imagem. Ou seja, o foco está muito mais no que nós transmitimos para fora e não tanto na atenção que damos para o que temos dentro. Sim, e mais do que isso até, não é o que nós transmitimos para fora, é o que nós achamos Ok. que transmitimos para fora. Há uma imagem de um corpo que nós olhamos e que muitas das vezes não cumpre aquilo que seria a imagem idealizada por nós. Portanto, não tem a ver com o que é que este corpo me está a dizer, mas meramente com um corpo que eu olho e que às vezes gosto e às vezes não gosto. E mais do que isso, este gostar e não gostar tem a ver com aquilo que eu considero que são os critérios de uma sociedade sobre esse corpo. E o meu encaixe neles. E o teu encaixe, e infelizmente, a maior parte das vezes, o teu não encaixe. Aliás, Knoll e Fredrickson demonstraram em 98, vê tu bem, que esta objetificação interiorizada está associada a uma maior prevalência da ansiedade, da vergonha corporal, das perturbações alimentares e da depressão. Isto não é uma correlação acidental, é assim um mecanismo. E quando o corpo é território de avaliação permanente, o sistema nervoso fica cronicamente ativado, não é? Aliás, o Van der Kolk acrescenta uma dimensão clinicamente muito importante. O corpo guarda o que a mente não consegue processar e guarda-o de formas que não são acessíveis pela linguagem. Uma mulher que cresceu a observar este corpo de fora pode ter dificuldade em reconhecer sensações físicas básicas, tais como fome, cansaço, dor, prazer. Estamos a falar mesmo de sensações físicas básicas.
Não porque estas sensações não existam, mas porque o canal que as transmite foi sistematicamente ignorado. E isto liga-se diretamente ao que falámos no episódio anterior. Quando a voz que censura chega ao corpo, e esta chega sempre, o corpo torna-se mais um território de desilusão para a mulher. E uma mulher em guerra com o próprio corpo tem muito menos acesso aos recursos internos que a psicologia relacional considera fundamentais para o seu bem-estar. E esse canal que transmite estas sensações que estão para já bloqueadas pode ser reestruturado, refeito? Claro que sim, aliás, antes de ser reestruturado ou refeito, ele tem que ser reconhecido como tal. Ele existe, ele tem uma função. E o que nós estamos agora aqui a conversar é, normalmente, o canal que existe é um canal de avaliação, que é tu não serves para esta sociedade e para os critérios que esta sociedade colocou sobre os corpos. Não tem a ver com o teu bem-estar do ponto de vista físico. Quando nós fazemos todo um processo terapêutico que vai para o lugar de tu tens um corpo que é teu amigo, que é a tua única companhia, 24 horas por dia, todos os dias da tua vida, tu compreendes que este corpo tem muito mais para te oferecer do que aquilo que é a tua avaliação de ai, não gosto da minha coxa, não gosto do meu dedo do pé, não gosto do meu nariz, não gosto do meu peito, o que for. Ok? Portanto, o corpo passa a ser uma companhia que tem também a função de falar contigo, de partilhar as suas necessidades, em vez de ser só um elemento que está ali, basicamente, onde tu exerces violência também. Portanto, para nós podermos reconstruir algo, primeiro nós temos que identificar que aquele elemento, esse canal de comunicação está lá e que tem funções que podemos chamar-lhes até de sagradas, não é? Sem elas, nós não conseguimos ter uma saúde física em condições. Olha, e pegando aqui na questão do envelhecimento, porquê é que o corpo da mulher que envelhece é tratado como problema e o do homem como distinção? Olha, já em 72, a Susan Sontag, com uma precisão que continua a ser incómoda, 50 anos depois, diz-nos o seguinte, não é? Este duplo standard, o critério do envelhecimento, é o seguinte, segundo a Sontag. Para as mulheres, envelhecer é perder. Nos homens, é ganhar. E isto não é uma percepção cultural vaga. É um mecanismo documentado com consequências reais na saúde mental, no mercado de trabalho e nas relações. E sejamos honestas, todas nós identificamos esta distinção. Sem dúvida, e aliás, à medida que nós vamos envelhecendo, nós percebemos o peso disso todos os dias nas nossas dinâmicas em diferentes áreas, correto? Claro. E a preocupação que vamos sentindo cada vez mais com os sinais do envelhecimento. E muito bem dito, repara, as mulheres começam a antecipar o envelhecimento como uma ameaça muito mais cedo que os homens. Isto acontece frequentemente na terceira ou quarta década de vida. Isto é muito cedo. E esta ansiedade antecipatória está associada a uma maior prevalência de perturbações de humor e uma relação com o corpo marcada pela gestão da deterioração, em vez da experiência que o corpo pode fazer e sentir. Aliás, esta questão do prazer na mulher e falar abertamente sobre isto continua a ser um tabu. Sim. E há uma dimensão económica que não podemos ignorar, que é o mercado da beleza anti-envelhecimento, dirige-se esmagadoramente às mulheres. A OCDE estimou em 2023 um valor global, pasma-te, de mais de 500 mil milhões de dólares. Isto é imenso. E isto não é um mercado que responde a uma necessidade. É sim um mercado que cria e alimenta uma ansiedade. Ou seja, o envelhecimento feminino foi transformado num problema com uma solução comercial. E assim se mantém. Se mantém e eu acredito plenamente que vai continuar a aumentar, porque cada vez mais uma mulher não tem o direito de ser como tem que ser de acordo com a idade que tem. Não é? Se trouxermos para Portugal esta questão, esta tensão particular tem uma expressão específica. As mulheres que cresceram no Estado Novo ou na sua sombra imediata
foram socializadas num modelo em que o valor feminino estava fortemente associado à juventude e à capacidade reprodutiva. Envelhecer era, neste modelo, aproximar-se da invisibilidade. Ou cumpres a tua função ou não serves de propósito. Ou quando deixas de poder cumprir, não passas ou não podes ser mais vista. Tu não existes para a sociedade, não tens valor, não é? E o que vemos em consulta é que muitas mulheres entre os 50, e eu, infelizmente, vou ter que começar a recuar aqui um pouco. Para mim, cada vez mais, as mulheres por volta dos 45 já começam a apresentar algumas dificuldades. Portanto, entre os 45 e os 70 anos, já carregam esta imagem de forma muito concreta, mesmo quando intelectualmente a rejeitam. Ou seja, o seu discurso vai num sentido, mas o seu sentir está noutro. Não é? E isto é que é motor de sofrimento constante. Nós atrás já falámos em como o corpo guarda o que a mente não consegue processar. Então o que é que os corpos das mulheres portuguesas estão a guardar? Olha, Van der Kolk demonstrou de forma muito clara que o trauma não se aloja apenas na memória declarativa, ou seja, aloja-se no corpo, nos padrões de tensão muscular, na regulação do sistema nervoso autónomo e naquilo que chamamos nas respostas de ativação que se disparam antes de haver pensamento consciente. Ora bem, o corpo é um arquivo. E é um arquivo muito mais fiel do que a narrativa que construímos sobre a nossa história. E o que isto significa para as mulheres portuguesas é uma pergunta que a clínica já tem muito para dizer. Gerações de mulheres que não tiveram autorização para sentir raiva, por exemplo, que aprenderam que o prazer era perigoso ou vergonhoso, que suportaram em silêncio porque o silêncio era a única resposta possível. A investigação sobre transmissão intergeracional do trauma, nomeadamente o trabalho da Rachel e a Uda, em epigenética do stress, sugere que estas experiências não ficam apenas nas memórias individuais. Elas transmitem-se nos padrões de vinculação, nas respostas somáticas, nas formas de estar no corpo que uma mãe passa a uma filha sem palavras e sem intenção. E em Portugal, 40 anos de Estado Novo não foram apenas uma política, foram, na verdade, uma experiência somática coletiva. Este corpo contido, vigiado, submetido, não é? E estes 50 anos de democracia, sendo já um caminho longo, não apagam o que ficou inscrito nos corpos de 2 ou 3 gerações de mulheres. Quando uma mulher portuguesa de 60 anos encolhe os ombros ao falar de si própria, este gesto tem uma história muito mais longa do que a sua vida individual. E há algo que me preocupa muito no presente, que não é só a herança, é a atualidade. Repara, os dados sobre gravidez na adolescência em Portugal estão a inverter uma tendência positiva que demorou décadas a construir. O INE e a DGS documentam um aumento de gravidezes em raparigas entre os 13 e os 17 anos entre 2020 e 2023, com maior expressão em contextos de vulnerabilidade socioeconómica. Isto não aconteceu no vazio. Aconteceu sim num contexto de retrocesso nas políticas de educação sexual e de desinvestimento nos serviços de saúde reprodutiva. E há uma questão que raramente é colocada com esta clareza, que é a seguinte: porquê que quando falamos de gravidez na adolescência falamos sempre da rapariga, da sua escolha, da sua responsabilidade e quase nunca do rapaz? A gravidez na adolescência não é um problema feminino, é um problema de toda a sociedade. E enquanto a responsabilidade recair exclusivamente sobre as raparigas, estamos a perpetuar exatamente a lógica que produz o problema. Então eu precisava aqui de mudar. Ou seja, o que é que precisaria de mudar, seja na clínica, na política, na cultura, para que o corpo da mulher fosse finalmente território seu? Isto é uma pergunta que tem de pano para mangas, não é? Mas começo pela clínica, porque é onde posso falar com mais autoridade. Voltando um bocadinho ao episódio anterior, não é? A investigação do Gilbert e da Christine Neff diz-nos, na verdade, que a reconexão com o corpo passa inevitavelmente pela compaixão. Mas vamos lá ver uma coisa: não estamos a falar daquela aceitação resignada, não é? Em que és completamente passiva no processo. Mas sim pela compaixão ativa. E o que é que nós chamamos de compaixão ativa?
É compaixão, é o processo que reconhece o sofrimento, mas sem o amplificar e cria condições para que este corpo seja habitado de dentro, em vez de avaliado de fora. Isso é trabalho clínico. É lento, mas é possível. Na política há coisas concretas. Um sistema de saúde que leva a dor das mulheres a sério, em primeiro lugar. Que invista na investigação sobre condições que afetam predominantemente mulheres. Que forme os profissionais para reconhecer o Gender Pain Gap e que trate a violência obstétrica pelo nome que tem: violência. E não como um desvio residual inevitável. E depois temos o retrocesso que não podemos ignorar, não é? Que é a reversão do direito à IVG nos Estados Unidos em 2022. E esta reversão do direito à IVG não foi um evento isolado. Este foi o sinal de uma tendência global. E se olharmos agora para Portugal, este direito está consagrado na lei desde 2007. Mas repara, a objeção de consciência médica atingiu níveis que comprometem o acesso efetivo. O que é que eu quero dizer com isto? O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida alertou para isto em 2022. Há hospitais públicos onde a totalidade dos ginecologistas e de muitos enfermeiros invoca a objeção de consciência. Ora bem, um direito que não é acessível não é um direito. Ponto. Não é? Na cultura, ora bem, este é talvez o mais difícil porque é o mais difuso. O que é necessário, na minha perspectiva, é uma narrativa diferente sobre o corpo feminino. Não o corpo como um problema a resolver, como uma superfície a avaliar, como um território a gerir, mas sim um corpo que é um lugar que se habita, que é uma fonte de conhecimento e de exploração, não na exploração que tem sido feito até à data, mas sim exploração do ponto de vista da curiosidade e que deve ser libertado de uma vez por todas de uma moral bafienta. Há uma frase que eu gosto particularmente e que se tem destacado ao longo dos anos para mim, que é da Adrienne Rich, e é de 76, exatamente do meu ano de nascimento, no seu livro de ensaios, que é A Woman Born, Motherhood and Experience and Institution, que diz o seguinte: não há nada de revolucionário no controlo do corpo das mulheres pelos homens. O corpo da mulher é o terreno sobre o qual o patriarcado foi erguido. Portanto, no olhar clínico e político, este é um ponto de partida crucial. E é também por isso que estamos aqui hoje a dar voz a este tema, e este tema não vai terminar por aqui. Sendo este um tema tão abrangente que nunca conseguiríamos desenvolver a fundo apenas neste episódio, vamos voltar a pegar em vários destes conceitos em futuras conversas. Por isso, Fiquem connosco. O quarto episódio já está na calha. até breve! Até breve.